Olá, queridos. Uma alegria poder estar aqui compartilhando a minha história, o testemunho, a história de Jesus comigo, né? Ele me escolheu, me tirou das trevas para a luz. É uma história linda, a história mais importante da minha vida, né? Eu moro aqui em Maceió desde 1991, quando fiz o vestibular e vim estudar odontologia e acabei fazendo discípulos por aqui e acabei ficando. Mas eu sou natural de Ilhéus, Bahia. E hoje sou casado, uma mulher maravilhosa, de Leusa. Temos 2 filhos de 21 e 23 anos, Gabriel e Larissa, respectivamente, convertidos também, firmes no Senhor. Pela graça de Deus e sua presença na vida da gente, nós temos sido perseverantes no Evangelho. Mas assim, minha conversão aconteceu aos 11 anos de idade. Eu congregava numa igreja batista juntamente com a minha família, né? Minha família veio de Guaí em 1962 para Ilhéus e algum tempo depois minha mãe veio a casar com meu pai. Tiveram 4 filhos e eu sou o caçula. E meu pai saiu de casa, eu tinha 4 anos de idade e ele foi-se embora e minha mãe teve então que trabalhar fora para poder criar os filhos, teve que fazer concurso, teve que batalhar. E graças a Deus nós superamos essa questão. Eu fui criado num ambiente onde havia muita presença de Cristo, um ambiente familiar, era recheado da presença de Cristo, a maioria da família convertida. Então nós fomos criados rodeados de testemunhos, como diz ali em Hebreus, principalmente minha avó e meu avô, que eram muito fervorosos e zelosos na fé. Minha mãe também, seguindo os mesmos passos, minhas tias. Minha mãe passou então a trabalhar fora para cuidar da gente, mas ela era muito presente na vida da gente. Contava muitas histórias da Bíblia para a gente, principalmente para dormir. A minha preferida era aquela história de Zaqueu, né? Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, a história da mulher do fluxo de sangue e também a história de Jesus andando sobre as águas. Essa era a que eu mais pedia para minha mãe repetir. Havia culto doméstico com certa frequência em nossa casa, e estávamos presentes em todas as reuniões da igreja, sempre muito atuantes. Nossa casa era recheada de muita palavra de Deus, muita advertência, muita exortação. A gente via nossa mãe e meus avós sempre orando no quarto, às vezes de porta trancada, ninguém podia entrar. E eu, quando tinha 5 anos, então, meus irmãos começaram a insistir para serem batizados. A Adriana foi batizada com 9 anos, Fabrício com 8 e a Cássia com 7. E a norma da congregação era batizar a partir dos 9. Mas os meus irmãos já foram batizados mais cedo, de tanto que insistiram para assumir esse compromisso, né? Havia um ambiente na igreja propício para isso. Éramos muito presentes e participantes, então a gente estava em tudo, retiro, escola dominical, fazíamos parte dos embaixadores do rei, eu andava muito na casa do pastor. Ali mais ou menos com 8, 9 anos já cantava no coral. E eu lembro bem que teve uma cantata de Natal, onde eu cantei aquela musiquinha: um pastorzinho sou, tão pobre e jovem sou, com um presente a dar a Cristo, a minha vida dou, o meu amor eu dou, meu coração eu dou a Jesus Cristo. Eu disse na família que essa música essa cantata foi uma cantata profética, porque mais tarde vinha exercer o ministério pastoral. Até mais tarde, inclusive, também eu fiz até parte de uma banda evangélica. Mas nós estávamos presentes em tudo, nos cultos familiares. Minha mãe nos levava às vezes a pé para os cultos, né? Que era relativamente perto de casa. Meu avô era uma figura icônica que pregava na igreja. Suas pregações eram muito inspiradas e muito engraçadas também, porque ele tinha muita criatividade. Então a congregação enchia para ouvi-lo pregar. Nossa casa era quase um hotel. Eu hospedava frequentemente bastante familiares
e pessoas que passavam pela cidade, às vezes irmãos na fé, né? E às vezes até pessoas que não eram convertidas também. Na rua havia todo um relacionamento ali com os vizinhos, e meu avô pregava para os vizinhos, minha avó também, minha mãe, e disse que lá em casa até o papagaio era convertido, né? Então a gente cresceu nesse ambiente de muita presença de Deus. E aí, no mês de janeiro, a casa ficava cheia de gente, vinha muitos familiares. A gente tinha um tio que era pastor em Salvador, então também cooperou muito na nossa identidade, na nossa fé, influenciou muito a nossa fé. Enfim, o ambiente do lar era regado de palavra de Deus, de testemunhos, de bons exemplos e de muitas advertências e muita esperança da volta de Jesus. Isso nos levou a ter experiências acumulativas e isso foi construindo a nossa fé. É claro que como crianças tínhamos problemas e a família tinha problemas, mas eu via a superação pela fé e a insistência de colocar a esperança em Deus. Lá em casa, como filhos, também havia juízo, também havia disciplina, como diz aquele texto, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse foi um texto que muito me marcou desde pequeno. Lá em casa tinha o dia do juízo, que era o dia de sábado, o dia do acerto de contas. Minha mãe trabalhava fora, não podia disciplinar a gente muito no dia a dia, mas minha avó anotava numa cadernetinha todas as nossas transgressões, os nossos desrespeitos, desobediências e aprontadas. E no final de semana, no dia de sábado, depois que voltava da feira, que arrumava a feira, a gente almoçava, e depois de um tempo ali à tarde, então, era o momento de sentar reunido, e ali havia o acerto de contas. Minha mãe lia, Vinícius, você fez isso, e ali éramos disciplinados, com bolo nas mãos e nos pés, proporcionalmente ao número e à gravidade das nossas transgressões. Mas depois havia perdão, depois havia... Aí tem muitas histórias engraçadas a respeito disso. Mais tarde, enquanto fazia universidade, uma vez eu mandei uma carta para minha mãe agradecendo, reconhecendo o quanto isso foi abençoador para a gente. Na verdade, a gente nunca teve assim grandes problemas com a disciplina, de rejeitar a disciplina e tudo, mas eu só fui compreender mesmo o valor dela depois de adulto. Bom, eu lembro que a gente sentava na porta de casa e ficávamos no sábado de manhã ali, com expectação de horror e juízo pela disciplina que viria, e ficávamos comentando uns com os outros: por que você fez aquilo? Por que você desobedeceu? Olha, tá vendo o que você falou com minha avó, agora você vai apanhar. Não faça mais isso não e tal. E ali era um momento de arrependimento, de reflexão, nessa expectação de horror e juízo. Então Deus ali, o Espírito Santo de Deus, trabalhava ali bastante na gente. E como depois a gente vê que colhemos frutos pacíficos de justiça, como diz ali o texto de Hebreus 12. Bom, mais ou menos aos 11 anos de idade, 6 anos depois do batismo dos meus irmãos, eu já vinha meio que ali desejoso de ser batizado. Eu tinha já um senso assim meio que missionário, queria pregar o evangelho, e eu tinha assim só um pouco de estranhamento com a maneira como a coisa acontecia, como se fazia missionários, mas eu tinha esse desejo no coração, e a gente já tinha lido bastante a Bíblia para uma criança de 11 anos, né? E aí o que acontece? Toda vez que eu via a ceia passando, eu tinha aquele desejo de tomar aquela ceia, de participar daquele momento que para mim era glorioso. E um dia, aos 11 anos de idade, eu entrei no meu quarto e senti uma presença de Deus muito, muito forte, uma presença de Deus assim, muito doce, uma sensação de pureza, de santidade tremenda, assim. Aquilo que me deixou extasiado, me deixou maravilhado. E era um costume meu entrar no quarto e orar e ler Bíblia e ficar ali meditando, né? Então, naquele dia, diante dessa experiência ali, eu saí, então, decidido realmente a me batizar.
Naquele tempo já era um outro pastor, diferente dos pastores dos meus irmãos, e os batismos geralmente aconteciam um pouco mais tarde. Então, aos 11 anos, eu desci as águas e meu batismo foi maravilhoso. E a partir daquele dia, então, eu passei a me dedicar mais à obra, passei a estar mais presente ainda, a ser mais ainda, como o pessoal diz assim, ratinho de igreja, né? A estar sempre mais presente e mais participante. No fim, então, o que mais marcou a minha conversão e o que muito cooperou para a minha conversão foi o ambiente onde eu cresci. Um ambiente cheio da palavra de Deus, um ambiente cheio de presença de Cristo, com bons exemplos, né? Com bons testemunhos. Eu lembro que eu tinha, eu acho que 9, 10 anos, quando uma tia minha faleceu, eu presenciei o acidente. Uma tia de criação que a gente tinha, a Luciana, e aquele momento foi um momento cheio de tanta reflexão, e a gente ficou sabendo depois que dias antes ela tinha visto o céu se abrir, e tinha visto Jesus chamando ela, né? Então, quer dizer, para mim aquilo ficou muito marcado, de que Jesus tinha um chamado, e as coisas foram aumentando a nossa certeza da presença de Cristo, da vida dele, na nossa família. Há muitas experiências para contar, muita coisa. O que fica marcado realmente é isso. E a família tinha um hábito de sempre sentar ao redor, conversar, contar histórias da família, história de convertidos, histórias de conversão. Então, assim, um ambiente recheado de bons exemplos, de palavra de Cristo, de presença de Cristo e de muita advertência, muita exortação e de muita esperança na volta de Jesus. Então foi esse ambiente em que a gente cresceu, e nesse ambiente foi onde eu encontrei a Cristo. Graças a Deus nunca me desviei do Evangelho, tive períodos de crise, de desânimo, mas nunca me desviei do Evangelho. Graças a Deus estou hoje aqui servindo e lavando os pés dos irmãos para a glória de Deus. Jesus é bom demais. Foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida, né? Amém.